E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje trazendo aqui essa edição magnífica Doomsday Clock Absolute Edition, o relógio do juízo final, edição absoluta, pessoal. Cara, quando eu terminei de ler essa história a primeira vez, eu tinha certeza que eu ia fazer um upgrade dela. Mas assim, cara, como a Panini publicou ela num formato que assim, pra mim é magnífico, cara, né? Era, né? Porque eu acho que ela não usa mais esse formato, que era aquele formato capa cartão, papel couché e grampo, né? Tava usando até nas mensais, para as mensais eu já acho que não era o ideal, né? Longe de ser o ideal, mas para maxi série, como o Relógio do Juízo Final, por exemplo, Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, Batman Cavaleiro das Trevas ali, por exemplo, eu acho que era um formato bem interessante, cara. Porque, velho, dispensa até capa dura. Tipo assim, se for um capa dura formato americano só, velho, besteira, cara. Eu nunca faria um upgrade daquela edição para uma edição capa dura formato americano, velho. Assim, completamente desnecessário. Para uma edição deluxe, por exemplo, né, que é aquela formato 18 por 29, né? Acho que é isso mesmo. Só se ela tivesse muitos extras, por exemplo. Mas, cara, quando eu vi essa Absolute, quando eu vi o anúncio dela, cara, eu falei, cara, vai ser essa edição, cara, porque eu realmente gostei bastante dessa história. E bem, vamos lá, vamos dar um confere, que eu acho que é o que vocês estão querendo ver no final das contas mesmo. Bem, vamos lá. Tá aí a capa da edição, né? Capa da Slipcase. A lombada. Atrás, pessoal, nada. Uma pena, mas está valendo. E aqui, opa, a lombada da edição já adiantando aqui. Ficou bem legal também. Aqui a contracapa. E a capa da edição, pessoal, a mesma arte. Que é a arte da edição número 12. É uma arte magnífica, cara, sem sombra de dúvida. Mas assim, por se tratar de uma edição absoluta, eu acho que merecia uma arte original, né? Uma arte nova para a capa da edição. Não só da Slipcase, mas da edição em si, eu acho que realmente merecia uma outra capa. E bem, vamos lá então. Bom, pessoal, o relógio do juízo final é uma continuação de Watchmen. É até mesmo canônico ali, se eu não me engano, ali no universo DC ali durante a fase de Renascimento, né? Mas, cara, velho, se é canônico, não é? Eu já larguei mão disso, cara. Hoje em dia eu leio, hoje em dia eu só leio. Nem me preocupo muito mais com isso, não, porque ainda mais DC, cara, ixi, complicado, viu? Bem, como eu disse, é uma continuação de Watchmen, e é uma boa continuação, cara. Uma continuação, assim, realmente bem interessante, cara. O que o Jeff Jones fez aqui é magnífico. O Watchmen tem review no canal, vou deixar aí nos cards. Criado pelo Alan Moore e o Dave Gibbons, e é sem sombra de dúvida, cara, um dos melhores quadrinhos já feitos, cara, assim, o nível de detalhes, a trama, cara, é realmente magnífico. Aqui, cara, o Jeff Jones, ele adaptou o seu estilo ali para ficar mais semelhante ao do, ao do Watchmen, né? A forma de narrar e a forma da história transcorrer ali ficou bem semelhante. O Gary Frank também moldou o seu estilo de arte ali, né, para ter uma sequência de quadros ali bem semelhante à do Watchmen, cara. E assim, magnífico, velho, o que eles conseguiram fazer, sabe? Mas essa história aqui, cara, ela é mais fluida, né? O Jeff Jones, mesmo ele moldando ali, ele ainda manteve essa fluidez dele aí nos roteiros, cara. Então, se você for pegar para ler e ler o Watchmen e depois ler essa daqui, você vai achar essa daqui muito mais de boa de ler, assim, no sentido de fluidez, sabe? O Watchmen, por diversas vezes, eu acho que ela fica meio maçante, sabe, cara? A leitura dela, mas, cara, vale muito a pena porque a trama é riquíssima em detalhes, cara, sabe? E é uma trama realmente muito boa. Aqui, o Jones faz muito
semelhante ao que o Alan Moore fez, cara. A riqueza de detalhes, cara. Ainda mais se você tiver lido as duas, cara. Nossa, velho. Provavelmente você vai pirar com isso aqui. Se você tiver a cabeça aberta para ler uma continuação de Watchmen. Porque tem muita gente aí que não gosta, né, desse tipo de continuação. Ainda mais se não é o autor original. E o cara já torce o nariz imediatamente, cara. Então, se tiver a mente aberta, cara, nossa, você vai curtir pra caramba essa história. Ela é realmente muito boa. Bom, aqui começa a edição. Antes, né, apresentar os autores: Jeff Jones, Gary Frank, Brad Anderson, um trio aí que sempre os caras trabalham junto, sai coisa muito boa, velho. Por exemplo, aí o Superman Identidade Secreta, eu não lembro se lá o Brad Anderson coloriu, mas, por exemplo, Batman Terra 1, que mais, cara? Geiger, também é um trabalho autoral aí do Jones, né, fora da DC. E bem, vamos lá. Aqui começa, né? Tá aí a capa da edição número 1. E, cara, a capa já mostra umas coisas bem interessantes, né? Já mostra aí detalhes aí de Watchmen bem interessantes, cara. Vou manter o vídeo aí o máximo possível sem spoiler, pessoal. Vou fazer um leve resumo aqui do Watchmen. Bom, pessoal, o Watchmen era o seguinte. Vou manter também esse resumo aqui o máximo possível sem spoilers para quem não leu. Tem uma experiência interessante aí quando lê também. O Watchmen pega o período ali da Guerra Fria, o mundo ali assombrado ali, né, com o pavor de uma guerra nuclear entre as potências, mas alguém ali, né, acaba bolando um plano miraculoso ali, cara, e acaba conseguindo unir essas potências nucleares ali num bem maior ali, né, que seria, né, a preocupação com a humanidade, né, a sobrevivência da humanidade e tudo mais, cara. Esse é basicamente a ideia de Watchmen, né? Eu acho que eu não preciso apresentar os personagens nem nada, eu acho que isso aí a galera já conhece bem já. Né? Tem um bocado de personagem ali, né? A grande maioria ali são bons samaritanos que resolveram vestir alguma fantasia, né? Tem um cara muito maluco que está muito ligado ao governo e tem um cara ali que não tem condição, velho, até para super-herói ele tá muito fora dos padrões, que é o Dr. Manhattan. Bem, enfim, decorrido isso, o Dr. Manhattan, pessoal, isso aí posso falar numa boa, ele vai deixar a Terra, né? E ele vai vir parar no universo DC, pessoal, ali da fase Renascimento. Bem, o problema é que, agora já começando aqui o relógio do juízo final, pessoal, o problema é que esse plano acabou dando errado, né? O pessoal acabou descobrindo o que aconteceu realmente e o mundo do Watchmen, né, tá um caos de novo ali, tá sob o risco iminente ali de se explodir, né? E bem, o Ozymandias acaba reunindo aí um Rorschach, atenção aí, hein? E mais outros dois personagens novos aqui que são a Marionete e o Comediante, cara, que são dois personagens incríveis, cara. Tá até os dois aqui. A Marionete, por exemplo, velho, é a Harley Quinn que deu certo, cara. Porque a Harley, quando ela foi criada ali pelo Bruce Timm na série animada, depois eles inseriram ela ali nos quadrinhos, cara. Até o período ali da saga Silêncio, a Harley era muito interessante, sabe? Tinha um grande potencial e tudo. Depois dos 952, cara, nossa, destruíram a personagem e tá essa porcaria que a gente vê hoje em dia aí no cinema. Tem aquela animação ridícula dela também, cara. Nossa senhora. Bem, enfim, né? É isso aí que fizeram pra Harley. Mas a Marionete, cara, personagem incrível, cara. Enfim, o Ozymandias tem um meio de rastrear o Dr. Manhattan e acaba conseguindo chegar aí na terra dos heróis, né? Padrões aí da DC. Rastreia ele até lá, junto com essa equipe aí. Muito inusitada, cara, mas obviamente, cara, tem um planejamento bem interessante aí por trás de tudo, cara. Então, esse é a ideia inicial do relógio do juízo final. Buscar o Dr. Manhattan para levar de volta para a Terra do Watchmen, né? E salvar o mundo, né? Esse é basicamente o plano.
vai ter boas viradas, cara, tem um desenvolvimento magnífico, a riqueza de detalhes aqui, sabe? Assim, é uma leitura para se fazer com bastante atenção. E assim, se você tiver lido o Watchmen, você vai notar detalhes assim surpreendentes aqui, cara. Mostrando aí o capítulo 1. Eu já trouxe, né, review do Relógio do Juízo Final, pessoal, no canal. Eu trouxe das edições, acho que 1 até a 4. Eu trouxe elas, trouxe review específico para cada uma delas e depois trouxe um review ali final da última edição, né, com as impressões ali após concluir. Mas tá aí, Relógio do Juízo Final voltando ao canal. Outro detalhe bem interessante, como eu disse, o Jones adaptou muito do estilo dele aqui ao estilo do que a gente lê do Moore em Watchmen, cara. Ele também traz aí, né, reportagens, documentos, né, até menu, né, aí do Morning Joe aqui, no final de cada história. Então, no final de cada história tem alguns detalhes aí bem interessantes, cara, que agregam bastante aí a história. Ele trouxe também, cara, igual por exemplo lá no Watchmen tinha lá os contos do Cargueiro Negro, né? Ele trouxe aí também uma mídia, né? Dentro da mídia, por exemplo, né? Lá era um quadrinho dentro do próprio quadrinho. Aqui ele traz uma série de cinema, né? Que é a série aí do Carver Coleman, né, cara? Que é um detetive, né? Que fez alguns filmes ali de cinema ali que foram muito famosos, né? O ator é o Nathaniel Dusk, né? Então ele traz isso dali aqui no Relógio do Juízo Final, acho que até de uma forma mais contundente que o Contos do Cargueiro Negro, porque eu acho que ela agrega mais a história. E bem, cara, não dá para entrar muito em spoilers aqui. Como eu disse, a história tem um desenvolvimento magnífico, tem umas viradas bem interessantes aqui. Quando a história, cara, começa a revelar os segredos, cara, velho, são uns capítulos, velho, que você lê, cara, você fica em cima do quadrinho, cara, você não larga ele enquanto você não termina, velho, porque quando começa a revelar, né, os motivos, né, de cada um ali assim no meio desse plano todo, cara, é incrível. Uma outra coisa bem interessante, cara, é o Dr. Manhattan, né? Ele veio pra terra dos personagens da DC, cara, e brincou do jeito que ele quis ali com a realidade, cara, sabe? Até o ponto em que ele deu uma olhada para o futuro e a única coisa que ele viu foi o Superman enraivecido indo para cima dele, cara. Aí a partir dali ele começou a se questionar, né? É, o que que acontece? O que que acontece depois disso aqui? O Superman acaba comigo ou eu acabo com o Superman e acabo com todo o resto, né? O que que acontece depois disso? Ele fica se questionando isso daí. Os heróis acabam tomando, né, ciência de que tem alguém brincando com a realidade, né, deles ali. E aí tem aquele capítulo magnífico que é aquela rinca de herói, cara, indo para cima do Dr. Manhattan, cara, que é um capítulo fenomenal. Vou mostrar ele aqui mais pra frente. E, cara, é isso, velho. Chega no final, cara, é aquele tipo de final, assim, recompensador, cara. Depois desses 12 capítulos incríveis aqui, você chega no final que vale muito a pena, cara. O Superman aqui, cara, velho, o Superman aqui tá magnífico, velho. O Jones escrevendo Superman, cara, é sempre fenomenal. E aqui o Superman, cara, tá perfeito. Um outro detalhe interessante, pessoal, né? Não sei se o pessoal já reparou, mas o primeiro quadro de cada história é a capa da edição. A Panini não trouxe, né, dessa forma, né? A Panini trouxe capas alternativas e tudo mais ali, até porque elas eram mais chamativas, mas eu acho que ela poderia ter trago ali na série, né, na maxi série mensal ali, as capas originais do jeito que foi publicado mesmo. E no final lá colocar as capas alternativas, né, como ela colocou várias vezes. Mas algumas capas ela já publicou com a capa alternativa, mas de boa, né? Isso aí, tranquilo. Bom, pessoal, acho que eu vou começar a mostrar aqui mais alguns quadros aqui, algumas artes, e até a gente chegar nos extras ali. Uma coisa que eu acabei esquecendo de citar, pessoal,
Amy Brockway Metcalf aqui, pessoal, o trabalho dela, quem deve ter lido o nome dela aqui, eu não citei, ela faz um trabalho bem interessante, eu vou mostrar nos extras aqui para vocês. Bom, pessoal, aqui tá o Mímico e a Marionete, cara, e eles, velho, eles são terríveis, cara. Eles são terríveis, assim, na questão de combate, velho. O Rorschach que o Jones traz aqui, pessoal, velho. Cara, o Jones ele pensou em cada detalhe aqui, cara. O Rorschach que ele acaba trazendo aqui é um personagem muito bom, velho. Realmente, trabalho fenomenal do Jones aqui nos roteiros. Aqui ele traz o Byron também, né? Que o pessoal deve ter visto ele mais no Antes de Watchmen, que também tem aqui no canal, né, pessoal? Eu trouxe o ônibus aí do Antes de Watchmen, que é uma leitura realmente incrível. Também acho que para mim ela acrescenta realmente muita coisa ali. O pessoal que trabalhou lá trabalhou assim muito fiel mesmo ao que eu li no Watchmen, sabe? Gostei bastante do que eu vi ali. Uma coisa interessante, cara, depois que eu li o Antes de Watchmen, eu não consigo mais ver o filme, cara. Quando eu só tinha lido o Watchmen, eu conseguia ver o filme numa boa, sabe? Assim, mas depois que você leu o Antes de Watchmen, cara, velho, só o começo do filme ali, você já desanima, porque o começo do filme mostra um trem muito fora do padrão, sabe, cara? Um trem muito esquisito que acontece já no começo do filme do Watchmen. E, cara, não consegui mais ver o filme, sem brincadeira. Um outro detalhe interessante, pessoal, que eu acabei não citando, é que a Terra dos heróis, né, dos heróis padrões aqui, ela tá semelhante à Terra do Watchmen, no sentido de que lá na Terra do Watchmen, né, era a Guerra Fria, todo mundo com medo ali de uma guerra nuclear, né, aquela corrida armamentista nuclear que estava rolando lá na época. Aqui a ideia já é outra. A ideia é que a ideia armamentista, né, foi substituída aí pelos, né, substitui as bombas nucleares por super-heróis. Essa é que é a ideia, né? Até rola aqui a teoria do Superman, né? Superman com E no men, no plural, de que o governo dos Estados Unidos esteja fabricando meta-humanos, porque a concentração de meta-humanos do planeta ela é gigantesca nos Estados Unidos, né? Então, assim, tem essas acusações aí, né? De um lado e do outro. Então, tem uma trama, assim, bem interessante o desenvolvimento dela. Cara, é muito massa, velho. Aí o Bubastis. Aí mais documentos, como eu disse, né? Que sempre tem aí no final das histórias. E reparem aí no layout, por exemplo, aqui do Metropolis Today, Metropolis Times, né, Daily Planet. Depois eu vou falar sobre isso aí. E aqui, cara, o capítulo aí que deixou muita gente na espera de cabelo em pé, cara. Tem aí um anel da Legião voando aí, né, cara? São muitos detalhes, cara. Essa história aqui, ela é magnífica. Cada vez que eu leio ela, eu percebo alguma coisa diferente, sabe? E assim, cara, ela é muito boa, cara. Eu particularmente não canso de ler. Mesmo ela não sendo uma história assim tão fluida do padrão do Jeff Jones, mas ainda assim muito mais fluida que o Watchmen, né? Do Alan Moore. E mantendo a mesma assim, né, semelhança, cara, e genialidade ali, cara. Olha essa cena, cara, essa sequência aqui. Olha o nome do capítulo, velho. De arrepiar, cara. Tá aí o, o Hal e o John, personagens aos montes aqui, cara. Isso aqui é quando os personagens, pessoal, eles tomam ciência de que tem alguém brincando com a realidade. Entendeu? E a galera vai lá ver o que é, cara. E é nesse capítulo aqui que rola uma das coisas assim, mais incríveis, né?
por assim dizer, cara. É muito massa esse capítulo aqui de Relógio do Juízo Final. E aqui, pessoal, o Nathaniel Dusk, né, o Carver Coleman, né, como eu havia citado, né, uma mídia dentro de outra mídia, né, no caso essa daqui, a escolhida aqui do Relógio do Juízo Final foi o cinema, né, cara, cara, que capítulo magnífico esse daqui, sabe, quando a história começa a revelar mais detalhes, cara, sabe, começa a caminhar pro final, velho, você vai tendo uns capítulos ali, cara, que revelam cada coisa, velho, você fala, caramba, mano, você, assim, você vai chegando no final, você fala, cara, isso aqui foi escrito de trás para frente, velho, não tem condição, sabe? É aquele tipo de história que te passa essa impressão de tão magnífica que ela é. Aqui mais uma capa, e a arte em a sequência aí, Batman aparecendo, Mulher Maravilha no combate, até o Rastejante, velho, a quantidade de personagens que aparece aqui também, cara, magnífica, muitos personagens aí que estavam assim, né? Como eu posso dizer, fazia muito tempo que não se via, né? Apareceram aqui. Até eu voltei aqui para a gente poder dar uma olhada aqui, né? Por exemplo, aí o Senhor Milagre, a Grande Barda, Electron, bem baixinho, bem pequenininho ali, só nos detalhes. O Aço, os Homens Metálicos, Patrulha do Destino, cara. Stargirl, né? Não podia faltar uma personagem ali, se eu não me engano, cara. Acho que ela é, de certa forma, baseada ali na irmã do Johnson, o Johnson que criou ela. Ou eu não lembro muito bem se ela é basicamente uma homenagem a ela só. Eu acho que talvez sejam as duas coisas. Aqui, LexCorp, documentos aí da LexCorp, que ela também tá, de certa forma, né? Tem um plot interessante aqui também. Lá atrás eu citei o Byron, pessoal. Acho que é Byron Lewis, se eu não me engano. Mas enfim, o pessoal chama ele de o Traça, né? Cara, por que quando chamam ele de Traça, velho? Né, o original é mote, né, cara? Ao meu ver seria mariposa, até porque o que ele fazia era voar, né? E, cara, eu sei lá, velho, não sou biólogo, não sou nada. Mas, velho, eu nunca vi uma traça voando, não, velho. Assim, falando sério mesmo. Então, por que, cara, alguém aí que é fera pra caramba de inglês e tudo aí, me explica aí como é que chegou nessa adaptação, cara, porque, sinceramente, eu não entendi, cara. Aqui, olha essa arte aí. Quem conhece? Eu já trouxe isso aqui no canal também, mas foi dentro de uma outra edição, mas a Panini publicou posteriormente uma história dedicada a esse fato aqui, esse evento aqui. Isso aqui é a criação do multiverso, pessoal, dos quadrinhos. Geral mesmo, foi a primeira vez que teve algo do tipo, se eu não me engano. Quando eu digo que as revistas do Flash foi uma das HQs que mais inovaram ao longo dos anos, a gente não bota fé em mim, não. Mas cara, sem sombra de dúvida. Aquela Flash especial de 80 anos, cara, velho, aquilo ali é um aprendizado gigantesco sobre a história dos quadrinhos, né? Não só sobre o Flash, mas né, sobre várias coisas que foram inseridas ao longo dos anos. Aqui, essa página dupla magnífica, cara. Velho, fenomenal. Que trabalho primoroso esse daqui. Tem muita gente apanhando aí, cara. Mas tem um ali que a galera tá em cima dele com vontade. O pessoal olhar com atenção aí vai perceber. E aqui, pessoal, que eu não podia deixar de mostrar, eu já tinha citado lá atrás, né? Mas isso aqui é o evento, né? Acontecendo de fato. E o que vem depois disso aí? Quem leu sabe, quem não leu, cara, velho, é fenomenal que o Jones chegou aqui, cara. A conclusão em que ele chegou, né? O Dr. Manhattan, né? Não sabia se o Superman destruiria ele, se ele destruiria o Superman e tudo, cara. E o resultado tá logo depois, lógico que eu não vou mostrar aqui, cara, mas, assim, muito fera, velho. Muito fera mesmo. E aqui começa os extras. Cara, como eu disse, pessoal, Superman tá magnífico nessa história aqui, velho. O Jones escrevendo Superman, cara, é sempre fenomenal mesmo, velho. Bem, aqui os extras. Aí tem capas alternativas. Teve posters, né, de propaganda pré-lançamento, né? Essa daqui foi uma das capas que a Panini trouxe na edição 3.
Panini, eu acho que ela trouxe até mais capas alternativas do que, do que capas originais, cara. Mas tá bom. É a capa do capítulo Crise. A capa aqui que diz algumas coisas bem interessantes. Aqui é a capa das edições capa dura, que saíram lá nos Estados Unidos, né? Lá saiu em 2 volumes capa dura. Teve até um boxzinho, cara, que vinha com a segunda edição vendida em algumas lojas, se eu não me engano. A Panini publicou aqui num volume só, né, e escolheu essa capa, né, cara? E assim, velho, que ideia foi essa, cara? Né, velho? Depois que você lê, você sabe que a capa que devia ter sido escolhida deveria ter sido no mínimo essa de cá. Mas, sei lá, Panini viajou aí. Aqui esboços, né, do Frank para as capas. Lembro que eu tinha falado lá sobre o trabalho que aquela moça faz? Bom, pessoal, é basicamente o seguinte. Peraí, tem mais algumas coisas antes aqui. Design de personagens. Ainda mais esses dois aqui que foram originais. É isso daqui, pessoal. O que acontece? A Amy, o que ela faz é o seguinte. Vamos supor, você vê ali o logo de um jornal, né, uma marca d'água de um documento, por exemplo, de alguma empresa. Você vê isso aí dentro do quadrinho, cara. Velho, essa moça aqui, ela assim, né? Ela, não só ela, né? Mas ela é uma das pessoas que trabalham com isso ali na DC. E, cara, pelo que ela fala aqui, eles têm registros, né? Desses logos aí desde quando o quadrinho, né, apareceu pela primeira vez. Vamos supor, por exemplo, desde a primeira vez que apareceu o logo do Planeta Diário, né? E nessa história aqui, como eles trabalham ali, né, com esse negócio de linha do tempo, né? Às vezes mostra alguma coisa assim no passado, outra mais no presente, né? Então os logos, né, também mudaram, né? Por exemplo, tem uma instituição aqui que mostra ela no período, depois mostra ela alguns anos depois, o logo dela se alterou, né? E assim, cara, tem logo, mano, tem infinitos logos, cara, né? Assim, basicamente para tudo, né? Tem alguns aí que são bem semelhantes a algumas marcas, né? Igual, por exemplo, esse layout aqui para poder parecer, né? Que é uma revista, alguma coisa do tipo, né? Aquele lá do número 1, que era para aparecer o menu do Joe's, né? Que é o lugar onde o roxo aqui, né? Ia lá comer as panquecas, né? Tudo ali, tudo isso dali, cara, né? É feito, né? De uma forma, como é que fala? Não é feito especificamente pelo desenhista, né? Tem alguém que cuida disso daí, cara. Aí quando eu comecei a ver isso aqui, né? E ela mostrando os detalhes, né? Então, assim, mostra muitos segredos aqui. Eu fiquei, cara, eu não imaginava que era assim. Eu achava que era o desenhista que fazia tudo, né? Eu acho até que deve ser, né? Na maioria das vezes. Mas nessa edição aqui, por exemplo, que tem bastante, cara, eles fizeram questão de mostrar. Foram mostrando basicamente tudo aqui, cara. E, cara, muitos, velho, muitos detalhes, assim, bem interessante mesmo. Algumas coisas, velho, que eles fizeram, assim, de verdade para poder simular, né? Para poder botar uma imagem aqui, mas que a gente acha que é desenho ou que é alguma coisa, mas é real. Por exemplo, sabe? Igual as fotos aqui, cara, fizeram cada uma dessas fotos aqui nessa imagem, sabe? Envelheceram ela de um jeito e tudo mais ali assim. Então, cara, o trabalho magnífico, sabe? Essa página, por exemplo, aqui, né? Tipo, simbolizando a calçada da fama. Eles não podiam colocar igualzinho a calçada da fama, porque é patenteado. Então eles tiveram que fazer algo semelhante, né? Mas não perfeitamente igual, porque ninguém queria sofrer processo, né? Aqui o volume 1, a lápis, do Frank. Cara, não seria surpresa para mim se eles publicassem depois uma edição a lápis, né? Com a arte só no lápis do Gary Frank, né? Seria uma Unwrapped Edition, né?
Seria algo realmente, assim, bem interessante de se ver, viu, cara? E aqui, biografia dos autores. E... talvez eu receba uma visita da LexCorp. Quem sabe? Como que isso veio parar aqui? Eu acho que isso é a prova cabal de que o Manhattan tá por aí brincando com a realidade, pessoal. Bom, é isso então, pessoal. Edição realmente magnífica, cara. Eu gosto demais dessa história. E essa edição aqui, para mim, ela ficou fenomenal. No mais é isso então. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Se não, muito obrigado por ter assistido também. E é isso, pessoal. Vou continuar trazendo os outros vídeos aí, né? Das edições perdidas aí, né? E até a próxima.